A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Mais um domingo que estamos aí reunidos, não é? Se você está deitado, se assente, para você não cochilar durante o culto, tá bom? Sei que você está à vontade na sua casa. E normalmente nós começamos o culto com uma oração, mas hoje eu gostaria de começar com um texto bíblico e queria que você que está na sua casa, que você ouvisse com bastante atenção o que o Espírito Santo quer falar conosco nesse início de culto. Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 23 em diante, diz o seguinte: para que todos honrem o Filho como honram o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Esse texto então é o contrário do profeta Ezequiel 31, que diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha, eu não nasci na época da Segunda Guerra Mundial, e a maioria das pessoas da minha geração, das gerações que vieram após de mim, não passaram pela guerra. Mas o pessoal da Europa, do Japão, eles passaram por momentos difíceis, de muitas perdas de familiares na guerra, na bomba e etc. Então eu acredito, com toda certeza, que depois da Segunda Guerra Mundial, um período que a gente está vendo pessoas partirem, mais próximo de nós, é este período agora. Quem não conhece um vizinho, quem não teve um parente, quem não teve uma pessoa que não partiu do ano passado para esse ano de 2021. Por que eu li esse texto então? Eu li esse texto para que você que é cristão, você que é crente, você se sinta desafiado sim, porque esse texto dá claramente o de Ezequiel e de João, a diferença daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, que tem o seu nome escrito no livro da vida, para aquele que não tem. Aquele que não tem, a Bíblia fala que Deus não se alegra no partir desse. Aquele que tem, a Bíblia diz que partiu da morte para a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, o que você está esperando para pegar Jesus às pessoas que você convive com elas? Nós não sabemos o dia que nós vamos partir, nós não sabemos o dia que você vai partir, nós não sabemos o dia que seu vizinho vai partir, que seu pai vai partir, que seu irmão vai partir, não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: precisamos pregar o Evangelho, porque o tempo é do fim. Então que você não veja só esse momento de dificuldade como aquele momento de se prostrar, de chorar. Sim, você vai chorar pelas perdas, mas que seja um momento que você seja desafiado a levar Jesus para as pessoas. Porque se o Senhor curar e Ele estiver no nosso meio, amém. Mas se o Senhor levar, diz o texto, que na verdade ela está saindo da morte para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê um louvor, uma adoração, nos dê uma palavra essa noite abençoada. É o que eu desejo para mim e desejo para você. E Mariana. Aleluia! Boa noite, a paz do Senhor. Assim como o pastor falou, se você está deitado aí na sua casa, se levante, sente, fique livre diante do Senhor, para que possamos juntos exaltar o nome do Senhor, amém? Aleluia! Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fez, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram
e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece um sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluia! Que viemos declarar que o Senhor é bom, amém? O tempo todo, Ele é bom. Aleluia, Deus. Te louvamos, Pai, com toda a alegria do nosso coração. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Declare. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom,
Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Oh! Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom, Ele é, somente Ele é bom, bom. Aleluia. Amém. Deus sempre, sempre será e sempre Ele é bom para nós. Amém? Bom, irmãos, eu quero dizer para vocês, alguns me perguntaram, tivemos uma semana aí agitada, não é? Pode abrir igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é sermos obedientes e não rebeldes. Amém, irmãos? Que as autoridades que fecharam a igreja, que respondam perante Deus, mas cabe nós, como brasileiros cristãos, obedecer. Porque a Bíblia diz claramente, eu coloquei isso nos grupos da igreja, que o rebelde é como o feiticeiro, e nós nunca queremos ser comparados a alguém que pratica feitiçaria. Então, a Milagre Sou Um abrirá novamente as suas portas. Espero que seja a última vez que eu tenha que falar sobre isso. O dia que as autoridades falarem, as igrejas podem funcionar. Aí nós voltaremos normalmente, porque nós temos responsabilidade, porque nós sabemos que igreja não são essas paredes. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja é onde habita o Espírito Santo. Enquanto isso, continuaremos trabalhando pelas lives. Estamos tendo aí ministrações, o projeto Submissão 7h30 pela live. Também os homens estão se reunindo, palavras maravilhosas, que nós estamos tendo todas as quintas-feiras também, 20 horas. Culto de jovens, 19h30 aos sábados, está sendo gravado no canal da Milagre. E esse culto que você assiste conosco agora, ao domingo à noite, com o projeto Eco também, todo domingo às 9 horas da manhã, de 9 às 11. Então estaremos fazendo virtualmente, enquanto assim aprouver as autoridades. Amém? Que a gente possa então agora também ter um momento de dizimar, de ofertar. Vai aparecer a conta da igreja aí para você. Eu louvo a Deus, eu louvo mesmo, irmão. Eu tenho que dar gratidão aqui de púlpito. Eu louvo a Deus pela igreja Milagre Sou Um, que tem sido fiel. A gente tem visto pelos tesoureiros que a gente tem conseguido cumprir nossas obrigações, temos conseguido ajudar irmãos que precisam, e tudo isso com a fidelidade dos irmãos. Eu vou abrir minha Bíblia, eu gostaria que você me acompanhasse
o livro do Êxodo. Êxodo significa saída. No capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5, diz o seguinte: enquanto isso aí está passando a conta, você pode anotar a conta, o Pix, né? Fazer seu depósito hoje ou durante a semana, do jeito que Deus tocar o seu coração. Diz o seguinte, olha só: e o Senhor disse: o que é isso que tem em tuas mãos? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se aquela vara em uma cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. E ele estendeu e pegou pela cauda, e tornou-se em uma vara em sua mão, para que creiam que apareceu o Senhor teu Deus aos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu acho interessante aqui esse texto, que é o Senhor quando faz o chamado a Moisés para voltar ao Egito, libertar o povo da escravidão. Ele pergunta a Moisés: o que você tem? É interessante que Moisés fala um monte de coisa que ele não tinha. Primeiro ele era gago, ele fala: não vou saber falar. Depois ele fala: olha, eu sou perseguido lá, eu fui condenado à morte lá porque eu matei um egípcio, viu, Senhor? Então eu não tenho capacidade. E para tudo aquilo que ele falava que ele não tinha, Deus dava uma solução. E agora Deus pergunta para ele: o que você tem? Eu tenho essa vara. Como pastor, ele tinha na mão um cajado, né? E aí o Senhor falou assim: joga o seu cajado no chão. E aquele cajado se transformou numa serpente. Aquele mesmo cajado, depois quando ele chega, primeiro encontro dele com o faraó, de novo ele joga aquele cajado no chão e ele transforma de novo numa serpente. O faraó olha para Moisés e fala assim: os meus encantadores fazem isso. E chamando 10 encantadores, ele colocou 10 serpentes à frente daquela serpente que era o cajado. Só que tem um pequeno detalhe, né? A serpente do cajado de Moisés derrotou todas as outras serpentes. E depois aquele mesmo cajado foi o cajado que foi utilizado para tocar a ponta do mar e o mar se abrir, eles passarem no meio. Foi o mesmo cajado utilizado para que ele tocasse a pedra e a pedra desse água. Foi o mesmo cajado que ele tinha nas mãos, e quando ele erguia o braço com o cajado na mão, Josué derrotava os inimigos. O que você tem? Saiba que Deus está disposto a usar o que você tem. Amém, meu irmão? Por isso que nós dizimamos e ofertamos, porque Deus tem nos dado força de trabalho, Deus tem nos dado salário, Deus tem nos dado condição. Então aquilo que Deus tem te dado, coloque à disposição do Senhor, e você verá que mesmo que você ache que é pouco, o Senhor tem o poder de multiplicar. Então você que deseja dizimar, ofertar, nos ajudar nessa obra do Milagre Sou Um, por favor, nos ajudem, tá? Nos ajudem, porque é um momento difícil, sim. A igreja também passa por um momento difícil, mas eu fico muito tranquilo aqui nessa igreja, porque nós contamos com irmãos abençoadores. Há irmãos que aprenderam a abençoar e serem abençoados. Que Deus abençoe seu dízimo, que Deus abençoe a sua oferta, no nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir uma das meninas que ore por mim. Vem cá, Dedê, você vai orar por mim, para a gente poder dar a palavra nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa noite, por estarmos aqui na Tua presença. Pai, usa o Teu vaso nessa hora, Pai. Amém, Deus. Ó Deus, que nada venha dele, mas que venha diretamente do Teu trono, Pai, para as nossas vidas, para os nossos corações. Usa-o profundamente, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Você que gosta de anotar, sempre a gente dá um título para a mensagem, né? E o nosso tema de hoje é estilo de vida. Repetindo para você, estilo de vida. Você pode falar: será que o pastor vai falar de moda? Será que ele vai falar de dieta? Será que ele vai falar de corte de cabelo? Não. Eu vou falar de duas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e cada uma delas tinha um estilo diferente de vida. E eu quero que você se sinta desafiado para se localizar. Qual é o seu estilo de vida cristã? Onde você se encontra? Nesse período agora principalmente, não é? Como eu falei, a Mariana falou: você está deitado?
Fica sentado pelo menos para assistir um culto. Ah, pastor, mas está aqui no meu sofá tão gostoso. Tudo bem, eu não estou te recriminando, eu não estou te dizendo que você não pode ficar deitado, mas eu creio que, sabe, eu tenho tanta fome da palavra de Deus, tanta sede da palavra de Deus, que eu procuro sim de me ficar de uma maneira que eu possa receber mais. Então abra os seus ouvidos, abra o seu coração, libere o seu espírito para receber a palavra que será ministrada. O primeiro estilo de vida de um homem eu quero compartilhar com vocês, lá no Evangelho de João, capítulo de número 5. Primeiro estilo de vida de um homem que tem um encontro com Jesus. João 5, de 1 a 13. Vou repetir. Estilo de vida cristã. Primeiro estilo de vida que eu quero compartilhar com vocês está em João 5, de 1 a 13. Eu vou ler e vocês leiam aí em casa também. Coloque seus filhos na sala, desliga a televisão. Se alguém está escutando o rádio, para agora, vamos fazer um culto. Nós não estamos no templo, mas se comporte na sua casa como se estivesse dentro do templo. Ok? Diz o seguinte a palavra de Deus: Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, existe um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimentar das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois de movidas as águas, era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que maravilha! E estava ali um homem que havia 38 anos, marca isso, que se achava ali. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Eu vou parar por aqui. Falei que ia ler mais, mas quero parar aqui. Então nós estamos vendo então um aleijado no tanque das ovelhas, no tanque de Betesda. E agora eu quero pegar um outro homem também, numa situação bem similar, mas com um comportamento diferente, um estilo de vida diferente, um encontro diferente com Jesus. E esse homem está lá no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 em diante. Marcos 10, 46 em diante. Diz o seguinte: Jesus cura um mendigo cego. Depois foram para Jericó, e ainda ele, de Jericó, com seus discípulos, a uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho e mendigava. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele chamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamasse o cego, e o chamaram dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Marca isso aí na sua Bíblia que está escrito. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando-lhe, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé salvou. E logo ele viu e começou a seguir Jesus por todo o caminho. Estilo de vida cristã. Nós encontramos aqui 2 homens, pastor Paulo, necessitados. Um paralítico.
outro cego. Aqui não fala qual era a idade de Bartimeu, mas no outro texto fala que aquele homem tinha 38 anos, que estava lá naquela fonte, esperando que a água movesse e que ele fosse colocado dentro do tanque e que ele fosse curado. Todos dois tinham algumas coisas em comum. Todos dois precisavam de um milagre. Amém? Todos dois precisavam de um milagre. Estamos juntos aí. Todos dois tiveram um encontro com o milagre. Esse milagre chama Jesus Cristo. Amém? Tá legal, estamos indo bem. Mas tem algumas coisas diferentes nesse texto. E eu falo sobre estilo de vida. O primeiro homem, ele criou um estilo de vida que eu chamo de acomodação. Olha, ele que falou que uma vez por ano descia um anjo naquele tanque, me movia a água, e quem fosse colocado primeiro seria curado. Veja onde que você vai depositar a sua fé, meu irmão. Você que está em casa me olhando, onde você vai depositar a sua fé? Em crendices? Em um anjo que pode passar? Ou você vai depositar a sua fé em Jesus Cristo, que está passando na sua casa, está passando na sua vida, está passando na sua empresa, na sua escola, no seu casamento? Onde você põe sua fé? Começa a diferença do estilo de vida. O primeiro espera o anjo. A Bíblia não diz que isso é verdade. A Bíblia não diz que o anjo descia lá, não. Ele acreditava nisso. Ele falou: olha, eu estou aqui há 38 anos. Aquele homem havia se acostumado a ficar 38 anos esperando a água se mover. Eu quero dizer para você que é cristão, você é embaixador de Cristo, você tem seu nome escrito no livro da vida, você tem o Espírito Santo que habita em você, você pode ser cheio do Espírito Santo. Quantos anos você vai ficar nesse estilo de vida, esperando a água mover, para que você se mova? Para que você se mova fisicamente, para que você mova na palavra, para que você mova no conhecimento da graça. Quantos anos? O estilo de vida daquele homem era ficar ali, olhando aquela água. Meu Deus, que desgraça! Esperando alguém botar ele lá dentro, Su. Já imaginou o que é isso? E ele acreditava. Vocês estão comigo? Ele acreditava que podia ser curado. E aí um belo dia chega para ele a própria transfiguração do Deus poderoso. Não era um anjo, era alguém que era maior do que um anjo. Mas mesmo com esse que chegou até ele, ele continua falando: eu estou esperando alguém me julgar lá dentro do tanque. Eu conheço cristãos que tiveram um encontro com Jesus e ainda estão esperando a água mover. Eu quero te dizer que a água já moveu há 2000 anos atrás, meu irmão. O dia que ele ressuscitou, a água moveu, acabou. O véu rasgou no meio. E nós temos vida eterna. Nós vivemos pela graça. E no nome de Jesus, tudo podemos naquilo que nos fortalece. Mas tem crente esperando a água mover. Jesus falando com ele e ele esperando a água mover. Vocês estão me entendendo? O estilo da vida daquele homem era do coitadinho. Estou aqui esperando alguém. Sempre alguém passa na minha frente. Sempre alguém empurra alguém na minha frente. Agora, um estilo de vida que Deus se alegra. Um corajoso. Cego, Dodô? Nem na cidade estava no meio do caminho. Ele ouviu falar que Jesus estava passando. Veja bem, ele não ficou em crendices não. Ele não ficou esperando um anjo descer não. Ele ouviu falar: Jesus está passando. Jesus está passando? Então tá bom. Jesus, filho de Davi, cadê você? Jesus, filho de Davi, eu estou aqui. Jesus, até o ponto, e olha que tinha resistência, porque o povo mandava ele calar a boca, você está incomodando, eu não estou nem aí. Jesus está aqui. E Jesus tem a solução. E eu vou gritar. Vocês podem bater em mim, fazer o que você quiser. Eu vou dizer: Jesus, filho de Davi, eu aqui, ó. Olha para mim.
ao ponto de Jesus parar. E aí que eu vou mostrar a diferença. Aquele primeiro homem estava parado e Jesus em movimento. Esse segundo homem, Jesus em movimento, ele fez Jesus parar para olhar o problema dele, pela fé, pelo clamor, pela vontade. E mais, quando Jesus para, alguém chega e fala assim: olha rapaz, você deu uma sorte grande, Jesus parou e vai falar com você. Esse homem, diz o texto, que ele era um mendigo, e ele tinha uma capa. Ele usava essa capa para tampar o frio, ele usava essa capa para comer, ele usava ela como travesseiro, era a única coisa que ele tinha, era a única coisa. Mas vocês viram o que ele fez? Largou o que ele tinha, largou a capa, e foi ao encontro de Jesus. O outro texto que eu li, vocês repararam o que aconteceu? Ele não largou a cama, ele levou a cama com ele. Jesus até falou: pega a sua cama e vai embora. Estilo de vida. Todos os dois tiveram um encontro com Jesus. Todos os dois precisavam do milagre na sua vida. Todos os dois acreditavam. Um colocava fé no Filho de Deus. O outro colocava fé numa água que podia mover através de um anjo. Muitos colocam sua fé em Jesus Cristo. Outros colocam a sua fé no sal. Outros colocam na campanha. Outros colocam sua fé no pastor, num curandeiro, numa cartomante. A diferença desses dois homens é aonde que eles estavam depositando a fé. Um em Jesus Cristo, o outro numa água que se movia através de um anjo. Um estava 38 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. O outro estava à beira do caminho, porque ficou sabendo que Jesus passaria lá. Olha a diferença. Um tinha a caminha dele, ficou lá, Caio, a caminha dele direitinho. Foi curado e Jesus teve que dar a ele uma ordem. Vocês observaram? Pega a sua cama e vai embora. O cara foi curado e continuou no mesmo lugar, do mesmo jeito. Ele criou um estilo de vida para ele, de miséria, de uma vida miserável, e ele não queria sair dali não, gente. Ele queria ser curado. Mas por que não ficar ali? E vocês já imaginaram o que era esse tanque? Primeiro era um lugar que se alimentava, que se bebia água, os animais. Então já tinha cheiro ali de fezes, de urina de animal. Ficavam ali os aleijados, os cegos. Já tinha também um mau cheiro das necessidades físicas daquela pessoa. Aquele homem acostumou a viver na miséria, e se dependesse dele, ele não mudaria o estilo de vida dele. O segundo homem estava pelo caminho. Isso é muito importante você entender. O segundo homem ouviu falar que Jesus passava. E como ele era cego de nascença, havia entre os judeus uma tradição que dizia: se alguém nasceu cego, ou os pais pecaram, ou ele pecou. Então ele não tinha livre acesso à cidade. Olha esse homem, a diferença do outro. O outro tinha acesso à cidade, mas preferia ficar no tanque das ovelhas. Esse não tinha, mas ele sabia por onde Jesus andava. E ele foi para lá, cego, e começou a gritar. Ele não estava vendo Jesus, mas ele ouvia que Jesus estava vindo. E ele começa a gritar, e quando ele fala assim: Jesus quer te ver, ele larga o que ele tinha. Ele tinha tanta certeza que Jesus ia mudar a história da vida dele. Ele tinha tanta certeza, Douglas, que a vida dele seria transformada, que a única coisa que ele tinha, que era a capa, ele largou para trás. Agora o Senhor está aqui, o Senhor vai falar comigo. A minha vida não vai ser mais essa vida miserável. E ele larga a capa e vai lá e começa a enxergar. O outro começa a andar. Eu quero terminar te perguntando: qual o tipo de cristão que você quer ser?
O que corta à beira do caminho, começa a gritar, clamando ao Senhor para mudar a sua história. Ou aquele que quer ficar 38 anos deitado numa cama, esperando alguma coisa acontecer. Eu conheço muitos bons cristãos, mas que estão na cama esperando alguma coisa acontecer. Não move uma palha para que algo aconteça. E encerrando, Luiz está aqui, eu vou pedir ao Luiz que esteja me ajudando, uma música que ele ama e eu também, que diz mais de ti e menos de mim. Eu sei que ele adora essa música, eu também. Mas eu quero terminar para você, você que está em casa, preste atenção. Todos dois foram curados. Estão comigo ou não? Todos dois foram curados. Todos dois receberam uma orientação. O aleijado pega a cama e vai embora. Guarda isso. O cego que gritou, o cego que moveu a palha, diz o texto, que ele começou a enxergar, ele não voltou para pegar a capa não. E dali para frente ele seguiu Jesus por onde Jesus andava. Um queria simplesmente ser curado. O outro queria ser curado também. Mas ele queria muito mais. Ele queria ser um discípulo. Pastor Paulo, que tipo de crente a gente quer ser? Todos nós queremos ser curados, abençoados, está certo, não tem nada errado nisso. Mas depois que você alcançou sua bênção, o que você vai fazer? Pegar a sua cama e continuar no mesmismo? Ou você vai largar a capa para trás e passar a ser um seguidor, um discípulo daquele que te curou? Isso chama estilo de vida. Jesus quer te curar, meu irmão. Jesus quer curar a sua família. Jesus quer curar suas emoções. Mas Ele quer curar você para que você seja um discípulo dEle. Ele quer te curar para mudar o estilo da sua vida. Por onde depois, Douglas, Jesus andava, aquele ex-cego estava atrás dele, sabe o que eles falavam? Aquele era cego, agora vê. Aquele outro, a história também correu. Ó, aquele que ficava aqui no tanque, não está mais no tanque. Pegou a cama dele e foi embora. Meu irmão, Jesus quer que você receba a bênção. Mas se depois que você recebeu a bênção, você passe a ser um abençoador também. Nós estamos vivendo igrejas que nós temos uma oração de receber bênçãos. E temos poucas orações de abençoar outros. O cego de Jericó ou o aleijado do tanque? Qual é o seu estilo de cristão? Que possamos ouvir essa música e que ela possa falar poderosamente no seu coração. Pastor, mas nós estamos num período de fica em casa. Fica em casa, irmão, e fala com o diabo. Você me deixa em casa, você vai ver o tanto de Bíblia que eu vou ler. Você me deixa em casa, você vai ver que o meu zap vai pregar o evangelho para quem você nunca imaginou na sua vida. Me deixa em casa para você ver. Você vai ver o tanto que eu vou louvar e adorar o meu Deus. Eu não vou ficar arrastando cama, não. Eu vou ser uma testemunha do meu Deus. Luiz, vamos lá louvar o Senhor. Sim, mais de ti, Pai. Aleluia. Presta atenção agora, hein, ó.
Abre o seu ouvido. Menos de mim. É isso que eu quero na sua vida, escuta. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Olha só, presta atenção. No Evangelho de Marcos fala que se fosse enumerar todos os milagres que Jesus fez, não caberia em livros. Amém? Assim diz. O texto que eu li fala que esse antigo mendigo, cego de Jericó, Bartimeu, seguiu Jesus até o final. Agora começa a imaginar Jesus chegando nos lugares que estão lá os aleijados, os cegos, os necessitados, e esse Bartimeu, que simplesmente não ficou acomodado, ele escolheu um novo estilo de vida, ser discípulo de Jesus. Ele pegando pela mão o aleijado, o coxo, imagina pastor Paulo, pegando o endemoniado, falou assim: pode vir cá. Não, o que eu vou fazer? Pode vir cá. Sabe aquele homem ali? Jesus, eu sou discípulo dele. Eu era cego de nascença. Um dia eu gritei por ele e hoje eu vejo. Hoje eu vejo. O outro pegou a cama e foi embora. Que você não seja esse cristão que pega a sua cama, curado, e vai embora. O que você queria, você já recebeu. Mas que seja um cristão que tem um estilo de vida, e o seu estilo de vida, a sua vida, testemunha aquele que te fez enxergar. Antes você era cego, agora você vê. Onde você andar, seja o seu trabalho, seja no trânsito, seja no hospital, onde você andar, seja como Bartimeu. Fica esperando a água mover, não. A água moveu há 2000 anos atrás. Jesus está vivo em você, em mim. Prega o evangelho a toda criatura. Seja um discípulo de Jesus. Larga a capa. A capa era o passado. A capa significava a pobreza que ele vivia. Larga. Vive uma nova vida. Com o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho
e a consolação e a comunhão do Espírito Santo que habita em nós. Antes eu era cego espiritual, agora eu vejo. Por isso que eu prego, por isso que eu sigo, por isso que eu não me canso de falar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Tenha uma semana de vitória, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz.